desconhecimento das leis do universo é a causa de todo sofrimento. E quando a gente compreende que nós somos criadores, experienciando a criação em um universo de dualidade, o nosso campo mental e o nosso campo de energia vai interagir magnetizando a linha do tempo. E o que acontece é que o próprio sistema Matrix insere em nós crenças limitantes. E a partir de várias experiências traumáticas e frustrações oriundas de memórias celulares que se abrem em nosso campo, nós moldamos uma visão da realidade e o universo responde a essa visão. Isso são as crenças limitantes. E eu quero compartilhar um pouco do meu aprendizado de crenças limitantes e algumas canalizações que eu recebi, e eu espero do fundo do meu coração que esse material possa te auxiliar a melhor observar os seus processos de autossabotagem. Então, vamos para a nossa aula de crenças limitantes e a relação na memória celular. O que a gente precisa entender da experiência humana? A emoção é o produto final de toda experiência na terceira dimensão. Faça um pequeno exercício. Quais são as memórias mais vívidas do seu processo encarnacional? São justamente aquelas que carregam a maior representatividade emocional. Por exemplo, seu casamento, o nascimento de um filho, grandes conquistas. Isso carrega em si um grande peso, uma âncora que faz com que você lembre de detalhes vívidos daquele processo. E o que acontece? Quando a gente fala de registros emocionais, nós falamos de uma assinatura daquela carga emocional que fica no plano astral, que está em outra constante espaço-tempo, e quando eu vivo no presente uma situação similar a algo do passado, eu troco informação com aquela memória. Quando você fecha os seus olhos e começa a relembrar de algo positivo da sua vida, um registro harmônico, você começa a ancorar sensações, dependendo da sua sensibilidade, até cheiros, percepções. Tudo vem de maneira vívida. Aquilo está armazenado na quarta dimensão, na dimensão astral das emoções. E o que acontece é que, quando nós falamos de manifestar nossa realidade, nós não falamos de pensamento, nós falamos de sentimento, de coerência vibracional. E o que eu vejo como terapeuta é que muitas pessoas que nos buscam não conseguem construir a coerência entre como elas se sentem e aquilo que elas desejam. E daí nasce toda a raiz da autossabotagem. Nós somos levados a acreditar que nós não temos controle sobre nossas emoções. Isso é um ponto crucial que eu trago aqui no canal. Com a apometria, você consegue desprogramar a ação de memórias celulares que influenciam os seus padrões de comportamento, que influenciam a sua comunicação interior e que te fazem se sentir mal. E lembra que eu falei? O sentimento não é o que ancora a realidade. Você começa a viver bloqueios e paralisações na sua vida. Só que não adianta eu ter a ferramenta de corrigir uma memória celular se eu não consigo perceber esses processos em mim. E é essa reflexão de autopercepção que eu quero trazer para vocês. Reprogramação quântica celular. É esse conceito que eu quero debater com vocês. Quando a gente une autoconsciência, que é pôr luz nas sombras e começar a estar mais atento aos processos inconscientes que regem a nossa vida, e nós unimos essa inclinação ao autoconhecimento, à autopercepção e à autorresponsabilidade com uma tecnologia capaz de desprogramar a troca de informação entre o meu eu nesse presente e uma memória de declínio do passado que está influenciando o meu campo emocional, eu chego num trabalho de reprogramação quântica celular. E é aí, com essa mestria de consciência, que eu sou capaz de transformar minha realidade. Isso é um trabalho contínuo. Não é só estalar dedos. É preciso pôr luz nas sombras. E muitos vão me perguntar, Marcos, por que nós precisamos armazenar essas informações? Por que eu preciso resolver todas as cargas dos meus ancestrais? Nós estamos em um universo de dualidade. E entendam que a alma, a essência espiritual, ela vem de níveis sutis. Então ela precisa de um referencial de informações, tanto positivos quanto negativos, uma dualidade inerente ao corpo biológico, para fazer essa ancoragem. Então, as memórias de declínio dos ancestrais, as crenças limitantes, as experiências, assim como também as virtudes e talentos, são passados de geração a geração. Além dessa experiência ligada ao DNA da nossa ancestralidade, nós também temos as nossas outras encarnações. Os dons espirituais, mediúnicos que você desenvolveu, eles ficam armazenados no corpo astral. Eles ficam latentes. Você não tem acesso consciente, mas inconsciente a essas aptidões. E daí que se manifestam dons e talentos e também repetições de padrões dentro do seu histórico encarnacional. O que acontece?
Você recebe os dons e talentos, mas você também precisa resolver aquilo que não foi trabalhado pelos seus ancestrais. E daí que existe esse conflito. Como nós não temos acesso consciente a essas memórias, rejeição, abandono, votos de pobreza, fanatismo religioso, memórias de escravidão, a gente se identifica com esses padrões de repetição contrários aos nossos anseios maiores e a gente simplesmente repete. Reprogramação quântica celular. É você perceber que você é o programador da sua realidade. E não tem como eu decodificar o programa automático default que roda nos meus corpos se eu nunca nem parei para avaliar o teor dos meus pensamentos. Por que vocês acham que os antigos yogis, os mestres do Oriente, indicavam a meditação? Porque você começa a observar o teor desses pensamentos e condicionamentos automáticos. Quantas vezes você parou essa semana para fechar os olhos, silenciar e se perceber? Esse é um convite que eu quero trazer para todos. Então, quando a gente vive hoje uma experiência similar a uma ferida do passado, a memória responde ao peso acumulado, não somente ao presente, mas a todo o campo informacional que está sendo repetido. Isso ocorre no nível celular, inclusive tem pesquisa científica mostrando que netos se lembram de experiências de avós que estiveram na Segunda Guerra Mundial, que têm lembranças vívidas e repetem esses padrões, que no processo de transplante de órgãos, o receptor adquire características do doador. Isso a ciência ainda não consegue explicar, porque esses campos de informação estão armazenados holograficamente em níveis sutis. E aí vocês imaginem comigo, se eu vibro em um padrão autoobsessivo, num padrão de incoerência entre os meus desejos, minhas atitudes e sentimentos, como eu vou manifestar a realidade que eu tanto almejo? E aí aqui nós temos uma somatória. Quando se abre uma memória de declínio de desequilíbrio, existe uma baixa no meu campo de frequência. Então, essa baixa, essa vibração que está sendo emanada pelo DNA, ela emite um padrão energético que autoriza inconscientemente o acesso de forças contrárias ao despertar. E é aqui, pessoal, que se estabelece a ligação sutil entre obsessão e mediunidade. Muitos não entendem por que estão passando por processos de obsessão contínuos. Se existe um contrato no seu campo de abdução, você emana um campo de frequência e dentro dessa faixa de sintonia, igual na estação de rádio, essas consciências podem captar e acessar o seu campo. De maneira análoga, se você vibra na rejeição, na vergonha, na culpa, você abre uma faixa de sintonia para que seres te acessem através desse campo de frequência. E o que acontece se eu não escuto o meu diálogo interno? Se eu não percebo aqueles pensamentos intrusivos? Tô mal. Caramba, isso só acontece comigo. Inveja. Caramba, ele foi promovido, trocou de carro, não consigo. Você está emanando para o universo que trocar de carro, que crescer é negativo, você atrai isso para o seu campo. Você se entrelaça abrindo faixas de frequência contrárias aos seus desejos. Tudo poderia ser barrado com uma palavra: autopercepção. O meu convite com essa aula é fazer com que você comece a ouvir o seu diálogo interno, porque ele modela a sua realidade. O que acontece? Quando você é médium, você produz mais ectoplasma, um fluido etérico semimaterial que é produzido por todas as formas de vida em nível celular. E o que esse fluido faz? Ele manifesta em maior intensidade o campo de energia. Ele é um fluido vital de materialização. E aí, se você produz muito ectoplasma, rapidamente, se você vibra em reclamação, em vitimismo, em autocobrança, em culpa, você acelera a densificação dessas formas pensamento, a energia criadora do pensamento, mais a energia criadora do sentimento, aquilo densifica e transforma-se em um desequilíbrio de nível físico. O corpo físico também é chamado de soma, porque ele é a somatória de todos os seus níveis mentais, emocionais e espirituais. Então, quando algo entra em desequilíbrio, seja no nível mental, o corpo físico absorve e transmuta aquela energia. O corpo físico é o mata-borrão da cocriação da alma. E aí, via de regra, como terapeuta, as pessoas com mais obsessão espiritual sempre são os médios em desequilíbrio emocional. E é por isso que é tão importante você pôr em fluxo a sua mediunidade, o exercício da sua espiritualidade e, mais uma vez, a escuta dos processos internos, do seu diálogo, dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Aqui no canal a gente tem uma meditação de ancoramento gratuita. Faça essa meditação todo dia e relate depois de 30 dias
como foi a qualidade da sua autopercepção e das suas bioenergias. O quão menos você oscilou frente às intempéries e vicissitudes da nossa vida. Faça esse desafio e comenta aqui nessa aula. Então, quando você tem um padrão de diálogo inconsciente auto-obsessivo, você abre uma brecha de sintonia inconsciente, que autoriza, por ressonância, por troca de informação, a presença de forças contrárias. E aí, como é que uma pessoa que está vivendo um padrão inconsciente continua presa à repetição de padrões em um nível quântico celular? Em 1970, o físico nuclear Jean-Emile Charron desenvolveu uma teoria ousada sobre a natureza da matéria e da consciência. Ele propôs em seus escritos que o elétron não é apenas uma partícula subatômica, mas uma entidade portadora de informação, capaz de armazenar holograficamente os estados prévios da sua existência. Segundo essa visão, cada elétron conteria em si um histórico informacional, um registro dos estados transitórios pelos quais passou. Por que eu estou trazendo essa teoria? Porque durante uma meditação de um dos portais eu ouvi claramente: o trabalho de reprogramação de crenças ocorre no campo informacional do elétron, que armazena informação. Quando eu ouvi isso, eu digo, estou ficando maluco, vou atrás de pesquisar. Pesquisei e encontrei outros canalizadores e também o físico nuclear Jean-Emile Charron falando sobre o elétron armazenar campo de informação. E daí, rapidamente, quando eu estudei tanto o livro do Jean Valjean quanto do Jean-Emile Charron, compreendi o que é um entrelaçamento quântico, o que é a atuação no local. Quando dois elétrons estão entrelaçados, eles trocam informação em tempo zero, acima da velocidade da luz. O spin de um outro reverbera. O que é que acontece? Quando eu tenho um filtro cognitivo, uma crença limitante de vitimismo, a minha matéria, os elétrons, o meu DNA está armazenando holograficamente essa informação de vitimismo e de que eu sou impotente frente às circunstâncias externas. Quando eu crio esse filtro cognitivo, eu polarizo a minha matéria com esse campo de energia e eu vou me entrelaçar sempre através desse filtro cognitivo criado. Então os elétrons do meu corpo, a frequência do meu corpo vai se entrelaçar sempre com situações que reforcem a crença limitante, porque vós sois deuses. Você conseguiu compreender a dinâmica fundamental de troca de informação quando você vive através de um filtro cognitivo de uma crença limitante? Você só interage com aquilo que reforça as suas crenças. Então não é coincidência que o carro vai bater, que vai acontecer um acidente, porque você está colapsando dentro de um mar de possibilidades aquilo que reforça a energia que vibra na sua matéria em nível quântico. E é aí que a gente tem um chamado, o chamado da autorresponsabilidade, que é o que o conhecimento traz. Quando eu compreendo que eu sou co-criador da minha realidade e que se aquilo está acontecendo, foi magnetizado por mim, consciente ou inconscientemente, eu começo a trazer uma inclinação interior para observar dentro de mim essas crenças e padrões que me impedem de viver uma vida de autorrealização. Então, o DNA passa a operar em um novo quanto informacional quando você faz uma reorganização através da apometria e através principalmente de pôr luz nas sombras. Então, qual é a ferramenta da apometria? Onde é que ela entra? Eu percebo uma baixa do meu campo energético, eu faço meu ancoramento, decreto com os comandos a desprogramação daquelas memórias que estão atuando no meu campo e aquilo é dessintonizado na linha do tempo. Mas aí fica uma pergunta fundamental. Se eu não tenho a mínima capacidade de perceber se eu estou agindo pela rejeição, pelo vitimismo, pela crença de não merecimento, pela incapacidade, como eu vou ter uma lupa para interagir com aquela memória desarmônica que está me levando ao padrão de repetição? Eu vou estar repetindo padrões inconscientemente. Então, a crença limitante molda e armazena em todos os nossos corpos um padrão vibracional de declínio e assim nós só vamos trocar informação de acordo com os filtros cognitivos que nós estabelecemos. E a gente nem sabe onde esses programas negativos, esses vírus, entraram no nosso sistema operacional consciencial. Na criação, crenças de não merecimento, padrões de abuso que foram repetidos, memórias de voto de pobreza dos nossos ancestrais. Tem várias crenças, se ganhou dinheiro é porque está envolvido com coisa errada. Vencer com dificuldade é triunfar com glória.
Você tem que sangrar para conseguir prosperar. Tudo isso são crenças limitantes, são coisas que vão sendo implantadas no nosso campo. E se você não põe luz nesses mecanismos inconscientes, a gente não consegue se libertar disso. E é o que eu falo, todo sofrimento é oriundo do desconhecimento das leis do universo. E agora, eu quero passar um exercício prático para vocês. O que é que você vai fazer? Você vai se sentar, acenda uma vela, faça seu ancoramento e uma intenção e veja todas as áreas da sua vida onde existem bloqueios, onde você não está vivendo a plenitude dos seus mais altos ideais. Perceba quais são os comportamentos que enraizam, que colapsam essa realidade desarmônica. Então eu não consigo prosperar, eu não estou conseguindo estudar para o concurso, eu não estou conseguindo me dedicar exclusivamente a esse trabalho, eu não estou tendo energia para entrar em um novo projeto, eu não consigo um relacionamento harmônico, eu não tenho paciência para ouvir minha companheira, eu não consigo frequentar locais alinhados à companheira que eu almejo para a minha vida, eu estou tendo problemas de saúde emocional, mental. Quais são os pensamentos e comportamentos que me mantêm nesse estado de energia? Anote. Depois que você perceber os comportamentos, os sentimentos, veja quais são os ganhos secundários. Qual é o ganho secundário de eu não conseguir estudar e empreender esse projeto? Eu tenho mais tempo livre, eu vou me desgastar menos. Qual o ganho secundário de eu não prosperar? As pessoas não vão me olhar com outros olhos, eu não vou perder o meu círculo de amizades, eu não vou descobrir quem são os verdadeiros amigos, porque ninguém nunca vai me invejar. Comece a observar esses ganhos secundários e depois mapeie qual é a crença. Eu não sou merecedor, eu não sou capaz. Anote tudo isso no papel, se perceba. Perceba a repetição desses padrões no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, no seu núcleo geracional familiar. E depois que você escrever tudo isso, faça um exercício e entregue esse papel para o fogo. E diga que todos esses padrões sejam transmutados pela energia do fogo em todos os meus níveis energéticos sutis. Eu me liberto. Faça esse exercício. Ponha luz nas sombras e veja o quão rica e valorosa a vida pode ser quando a gente se inclina a resolver dentro de nós aquilo que a gente quer ver manifesto na realidade física. Esse vídeo havia sido gravado antes do portal 3 do 3. Agora são 29 de março e nós caminhamos para o portal mais importante de 2026, o portal 4 do 4. E no portal 4 do 4, nós reforçamos o exercício do portal 3 do 3, o exercício de reprogramação de crenças, onde você deve anotar cada padrão de autossabotagem, os ganhos secundários e assim fazer um exercício de transmutação pelo fogo, utilizando-se do período ígneo de Áries, que dá novo impulso para novos horizontes e novas linhas de tempo, removendo todo o campo morfogenético do ano de 2025 que finda, para que você possa renascer em uma nova linha temporal. Nos foi trazido pelos mentores espirituais que o portal 4 do 4 é um marco, é o portal mais importante de 2026. É onde as linhas temporais vão entrar em um shift vibracional, onde tudo será decidido. E a partir da nossa cocriação interna, nós podemos coabitar em um nível de consciência, em uma realidade mais harmônica. Então, se você sente o chamado, o link do portal 4 do 4 estará na descrição e dentro da Hotmart existe o exercício do portal 3 do 3, além da meditação do portal 3 do 3, para que você possa realizá-la. Um beijo no coração. Eu aguardo vocês no 4 do 4. No dia 3 do 3, eu e minha mãe estaremos embarcando em mais um portal. Um trabalho onde a gente utiliza de um motor, uma mandala dévica, para fazer uma poderosa meditação onde a gente ancora energias planetárias. E isso foi um pedido das hierarquias espirituais. E é justamente nesse portal que nós vamos fazer o trabalho com tecnologias espirituais de reprogramação quântica celular. E esse exercício que eu passei para vocês foi o mesmo que eu passei para todo mundo que vai participar do portal. Porque assim você pôs luz nos padrões inconscientes e quando você vier com essa entrega para essa data cósmica, a gente vai conseguir acessar através da hierarquia espiritual e te impulsionar a uma linha de tempo de autorrealização. E é assim, pondo luz nas sombras, nos curando e nos transformando, que a gente pode se tornar a aurora de um novo mundo. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, faça esse exercício e eu aguardo o feedback de cada um de vocês. Beijo no coração.